Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição especial do MegaCast Convida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e a nossa terceira temporada ainda está no forno, mas a gente continua preparando conteúdos especiais e exclusivos para os nossos ouvintes. Já são pouco mais de 2 meses de implementação do PLD horário, mas o mercado ainda tem várias dúvidas sobre o funcionamento desses preços. Para discutir o assunto, eu conversei, mais uma vez, com a Thalita Porto, que é vice-presidente do Conselho de Administração da CCE. O nosso podcast, mais uma vez, foi gravado à distância. Espero que vocês aproveitem. Oi, Thalita, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? Eu queria que, antes de tudo, você se apresentasse rapidamente para os nossos ouvintes. E aí depois a gente parte para o nosso bate-papo aí sobre PLD horário. Meu nome é Thalita Porto, eu sou conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e diretora da área de gestão de mercados, que tem, entre outras responsabilidades, o cálculo e a publicação do PLD, que é o preço de liquidação das diferenças no mercado de curto prazo. Legal, Thalita. E assim, a gente conversou, né, faz pouco mais de 2 meses, ainda na expectativa da entrada do PLD horário em vigor. Veio ali dia 1º de janeiro de 2021, deu tudo certo. E agora eu queria saber o que a CCE está achando, né? Qual que é o balanço de vocês nesses 2 meses? Quais os aprendizados que vocês tiveram com a novidade do PLD horário? Então, na verdade, veio dia 31 de dezembro de 2020. Quase 8 horas da noite, nós publicamos o primeiro preço horário, né, para valer para o primeiro dia de janeiro de 21, com as 24 horas, e vão ser utilizados justamente agora na contabilização de janeiro, contabilização e liquidação de janeiro, que vai ocorrer semana que vem, de março, né, semana que vem. O que nós podemos observar? Nós podemos observar que a transição foi serena, foi tranquila, né? Eu acho que todo aquele planejamento que nós realizamos durante os últimos 2 anos foram fundamentais para que a gente pudesse ter uma virada de chave aí suave, tanto para nós do setor, né, as instituições, a CCE especificamente, como também para o mercado. E o que nós temos observado, Camila, nesses 2 meses, janeiro e fevereiro de 21, é que o modelo DECEM, quer dizer, o modelo de precificação horária, ele traz um maior detalhamento, seja naquela geração das fontes compulsórias, né, eólica, solar, PCHs, como também na representação dos limites de intercâmbio, na própria carga, né, na carga horária do dia seguinte, que reflete aí valores de PLD mais realistas e a própria operação do sistema. Isso tudo já era esperado, esse comportamento que nós temos tido nesses 2 primeiros meses, ele já era esperado, né? Está dentro todo o período de sombra que a gente levou se preparando. E a grande diferença que nós podemos observar é que, realmente, ao longo do dia, o preço ele tem um comportamento, uma variação maior, quando a gente compara ao preço horário semanal. Mas isso tudo, durante todo o período sombra, a gente já tinha diagnosticado. Quando você disse ali que no dia 31 de dezembro, às 9 da noite, vocês estavam publicando o PLD horário, eu estava aqui esperando a publicação do PLD horário. Tava todo mundo. Às 8, foi às 8, hein? Às 8, porque a gente só foi pode... Foi por aí. É verdade, tem um limite. Quase 8. Mas foi quase no limite, porque a gente estava esperando. Foi. Mas teve um dia só, eu acho que deu 8 horas em ponto, a gente estava esperando. Eu falei, nossa, vai ter que entrar algum plano de contingência, mas aí saiu pontualmente às 8. Temos cumprido. Janeiro e fevereiro nós cumprimos 100% dessa demanda que tem no procedimento de comercialização de ter que publicar até às 20 horas. E aí você mencionou que esse preço, né, de janeiro vai refletir agora na primeira liquidação que vocês vão concluir em março. Quando esse podcast for ao ar, a liquidação já vai ter concluído. Então, será que dá para dar uma adiantada para a gente alguma coisa, assim? Se deu tudo certo, teve algum problema causado pelo PLD horário? Não, nós não identificamos nenhum problema no mês de janeiro. O comportamento foi dentro do esperado e a gente imagina que vai ser uma boa liquidação, né? Ainda mais porque a gente tem algumas expectativas aí, principalmente de pagamentos de alguns agentes que também vão reduzir aquela nossa conta em aberto GSF. Então, as perspectivas são muito boas.
Do ponto de vista de segurança do mercado, essa oscilação de preços maior ao longo do dia, ela não traz, então, preocupações para a CCE nesse momento? Não, porque justamente o preço está se comportando conforme a variação da carga ou a variação da geração intermitente. Por exemplo, a gente tem uma das semanas de janeiro, que se eu não me engano foi a quarta semana, a gente identifica ali uma semana operativa, né? Quando começa assim no meio da semana, quarta-feira, você vai vendo o preço ir diminuindo, mesmo horário, né? Você vai vendo ele ter uma queda. Aí quando você acompanha a geração intermitente, ela tem um aumento. Ela tem um aumento expressivo, né? Ela aumenta, acho que quase 2 gigawatts médios ali da quarta para a sexta. Está dentro do esperado, né? Esse comportamento do PLD reagir principalmente à carga líquida, que é aquela carga que é abatida da carga total, todas as inflexibilidades, toda a geração compulsória, esse comportamento de seguir a carga líquida tem se refletido, tanto em janeiro como em fevereiro. E a gente tem notado exatamente essa questão do preço estar tendo descolamento por submercado com maior frequência. Ali na nossa equipe de preços da Megawatt, o pessoal percebeu que durante algumas rodadas do D100, o Sudeste acaba ficando com preço mais caro que os demais submercados e o Sul fica equalizado com o Norte e Nordeste, o que antes não acontecia, né? Antes o Sul acompanhava o Sudeste. Isso ocorre devido ao atingimento do limite de recebimento do Sudeste, né? Por que isso só está ocorrendo com o D100 e não acontecia antes? O que acontece? Essa questão do preço do Sudeste descolar em relação aos demais supermercados, o Norte, o Nordeste e até o Sul, ele se verificou que se atingiu o limite de recebimento do Sudeste. É uma situação muito técnica, em que lá o operador do sistema, né, o ONS, ele faz algumas avaliações para poder reduzir o risco de colapso lá, principalmente em relação a falhas em todos os elos de corrente contínua, porque a gente está entrando justamente numa fase em que o Sudeste é importador, né? Eu vou ter muita geração no Norte, principalmente. Então, vem geração de Belo Monte, vem de Tucuruí, vem do Madeira, que também é outra região que está gerando bastante, e todas têm um elo de corrente contínua chegando aqui, Itaipu também. Então, existe essa restrição de recebimento do Sudeste, que foi representada no modelo D100, e essa restrição começou a valer a partir de abril de 2020, foi aí que ela foi implantada no modelo D100. Então, desde lá, na verdade, ela já poderia estar acontecendo essa situação. E antigamente, como é que é? No DECOMP, no D100, elas não estão diretamente formuladas, essa restrição. O que hoje existe é, apartado disso, existem estudos elétricos que geram esses limites e servem de entrada tanto para o modelo New Wave como para o modelo DECOMP. Então, hoje, o que está se estudando? Qual é a melhor forma de representar essas restrições de segurança no New Wave e no DECOMP? Então, é exatamente isso que a gente está estudando no momento. Mas no D100, ela já está representada lá com aquele limite de recebimento do Sudeste e ele tem performado de acordo. Ou seja, quando ele atinge aquele limite, ele descola dos demais. Outra coisa que o pessoal ali, que os nossos técnicos notaram, foi que alguns PLDs horários eles ficam mais caros à meia-noite e eles baixam de valor a partir da 1h. E a gente queria entender por que existem esses picos nesse horário, já que a carga é mais baixa, né, à meia-noite. Camila, aí são vários motivos. Esse comportamento de redução, né, permanente ou de elevação, nós temos que analisar exatamente qual é o caso que a gente está tratando. Mas, por exemplo, eu me lembro de um caso em que numa terça-feira foi o PLD, quando eu olho a semana, eu acho que era, eu não me lembro direito qual era a semana, mas era uma semana de janeiro. Mas quando a gente olhava, a terça-feira tinha o PLD máximo da semana. E aí depois ele ia decaindo. Porque justamente por aquele exemplo que eu dei, porque, inclusive nos horários mais de pico, o preço horário foi menor do que essa da terça-feira, porque a geração eólica no Nordeste teve um aumento muito significativo. E esse pico foi às 21 horas. Existiu um outro caso também, que foi até avaliado pelo CEPEL, e foi o comportamento de uma redução a partir da noite, foi simplesmente uma situação de tempo de viagem, porque a gente sabe que uma chuva, né, que cai ali na cabeceira do Rio São Francisco, que é norte de Minas, ela demora para chegar em Sobradinho.
Então, esse tempo de viagem da água, ele foi determinante para um exemplo desse em que o preço foi maior às 21 horas e depois ele foi reduzindo. Mas é um caso bem técnico e, assim, eu acho que foi explicado e foi visto que era justificável o fato daquele preço naquele horário ser mais alto da semana. E, assim, fazendo uma comparação, né, com o PLD semanal, que vocês continuam fazendo a função de custo futuro, né, New Wave Decomp, toda semana. O PLD horário que está realizado, o médio, ele está parecido com o que seria semanal? Está diferente? Está gerando algum tipo de dúvida no mercado? Não. Quando a gente faz essa média semanal do preço horário, né, nós pega o preço horário, tira a média semanal e compara isso com aquilo que seria o modelo Decomp, o resultado do Decomp, que era o preço semanal, né, até então, eles estão bastante assim acoplados. A diferença maior realmente é nessa variação ao longo do dia. Então, era um resultado esperado, tá, Camila? Queria falar agora um pouquinho sobre a questão dos encargos, né? Que uma das ideias principais da entrada do PLD horário sempre foi aproximar o mundo físico do mundo financeiro, aproximar a operação ali pela ONS dos preços calculados pela CCE. E isso, pelo menos em tese, reduziria os encargos de serviço de sistema. Como que está a apuração de redução de encargos, excluindo os encargos por segurança energética? Como a liquidação vai ser semana que vem, o que nós temos hoje apurados é até o ano 2020. Então, lá, quando a gente compara 2020 com os outros anos anteriores, 2017, 2018, 2019, desconsiderando, é claro, como você falou, os encargos por segurança energética, a gente percebe, sim, uma grande redução em relação aos anos anteriores. Então, isso aqui já é o verificado, não é sombra, né? Já é o verificado. Então, nós tivemos aí uma queda significativa. Então, quando, por exemplo, comparando 2020, que foi um total de 627 milhões de reais de encargos, para 2020, o ano anterior foi 1 bilhão e 400. Então, assim, foi uma redução bem significativa, aí, quase 60%. E agora a gente vai acompanhar o ano 2021. Então, na verdade, o que aconteceu? A própria operação, o despacho da operação, já utilizando o modelo D100 para o ano 2020, também já foi fundamental para a redução do encargo. Agora, a gente falou, né, excluindo os encargos por segurança energética. Considerando os encargos por segurança energética e importação de energia, os encargos previstos para janeiro são bem elevados. A última estimativa que a gente tem é de 1,6 bilhão. Como quando esse podcast for ao ar já vai ter acontecido a liquidação, o valor pode ser diferente, né? Mas pelo menos essa era a última estimativa que a gente tinha. O que me explicaram é que isso significa que os modelos, eles não estão capturando com exatidão a necessidade do sistema, por isso que são necessários despachos adicionais de termoelétricas para a gente não deteriorar os níveis dos reservatórios. Não seria um momento, então, da gente rever essas medidas de aversão ao risco que estão consideradas nos modelos para a gente poder diminuir esses encargos por segurança energética? Essa necessidade de despacho, fora da ordem do mérito, ela se fez necessária até porque nós estamos aí passando pelo pior cenário histórico, né, em termos de vazão. Esse período de transição, né, do período seco para o período úmido, de setembro até janeiro, já foi diagnosticado que foi o pior período de transição dos 90 anos de histórico. Então, realmente foi um cenário muito difícil, nós estamos passando por um momento muito difícil, que acabou refletindo aí na redução dos níveis de armazenamento dos reservatórios. Você tem Furnas, ontem, eu estava olhando, Furnas está em torno de 34% de reservatório. Emborcação, que é um outro reservatório importante que a gente tem no Paranaíba, está com 18%. Então, esses reservatórios do Sudeste, eles ainda estão com uma preocupação muito grande por parte não só do ONS, mas de todos os participantes do CMSE. A percepção desse grupo é de que os níveis de aversão a risco, hoje nos modelos, eles realmente precisam ser aprimorados pelo nível de risco que está sendo percebido pelo comitê. Então, se está em discussão, sim, os níveis de aversão a risco, eles são um tema aí constante da nossa discussão do setor elétrico, inclusive faz parte de uma das frentes de trabalho do atual ciclo da CEPAMP. Você teve a oportunidade de ver alguns seminários, webinars que a gente fez. Então, por exemplo, aquele seminário do Comitê de Implantação da Modernização,
nós levamos lá os temas que estão sendo discutidos no âmbito da CEPAMP. Então, tem um tema lá, por exemplo, que é a geração de cenários, que eles, justamente, o objetivo ali é aprimorar essa representação hidrológica para a inclusão de uma tendência anual no modelo, para aprimorar essa representação na hidrologia, e que nós acreditamos muito que isso vai ser um impactante no nível de aversão a risco que se quer. A consulta pública terminou ali no final de fevereiro, e a CEPAMP está hoje avaliando as contribuições para todos aqueles temas, para poder, a partir desses aprimoramentos e uma recalibragem no nível de aversão a risco, dar exatamente uma percepção aos agentes do nível de risco que o comitê realmente tem percebido hoje. Thalita, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que essa implementação do PLD horário ela está encaixada dentro do contexto de modernização do setor. Eu acho que é um pouco disso que a gente estava falando agora, né? Da formação de preços está mais aderente à operação. Por que isso é importante para a modernização? Eu acho que a entrada do preço horário, ela foi um início aí eu chamei até de pavimentação para toda a modernização que está prevista aí para a gente estudar ao longo dos próximos meses, né? Agora tem todas as outras estudos, as outras análises que devem ser realizadas, não só no modelo atual, todos esses modelos que você acabou de falar da cadeia de modelos, New Wave, Decomp, Decem, não só o aprimoramento desses modelos atuais, que são conduzidos metodologicamente por meio da CEPAMP, e também daquele comitê técnico, PMO-PLD, né, do ONS e da CCE, onde as duas juntas avaliam ali a transparência na entrada de dados e nos processos dos dados dos modelos. Além dessas duas frentes aí do aprimoramento, nós temos também toda a avaliação em termos de futuro do desenho de mercado que se quer, né? Então, o nosso objetivo também no grupo, além dessas duas vertentes, é continuar prospectando os estudos para a formação de preço por oferta, para poder dar subsídios ao poder concedente de tomar a sua decisão entre o que ele está disposto a aceitar como imperfeições, porque imperfeições todos os modelos têm. Então, qual é o nível de risco que ele quer aceitar como factível para poder implementar o preço por oferta como desenho de mercado futuro? Muito obrigada pela sua participação em mais um podcast da Megawatt. Então, fica aí um convite para daqui a pouco, né, daqui a alguns meses, quando a gente já tiver um cenário mais robusto assim, de análise do PLD horário, a gente repetir essa conversa. Tá ótimo, tá combinado. Perfeito, Camila. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com a Megawatt. Nós estamos aqui para isso mesmo, para poder compartilhar com o maior número de pessoas as nossas análises e as nossas angústias também. Então, muito obrigada pelo convite. E essa foi mais uma edição especial do MegaCast Convida. Até a próxima, pessoal!